Não sou pai nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, a paz? Hoje, capítulos 13 e 14 de 1 Reis. E no capítulo 13 acontece uma história marcante com muitas lições. Um homem de Deus é enviado por ordem do Senhor para profetizar contra o altar de Jeroboão que ele tinha construído ali em Betel. Jeroboão começou a fazer muita palhaçada, né? Ele era rei das 10 tribos ali do norte e ele criou um sistema de adoração alternativo ao de Jerusalém. Ele criou 2 bezerros de ouro ali para evitar que o povo ficasse indo lá em Jerusalém, né, em Judá, que ali era uma chance deles acabar voltando ali para o rei Roboão, né? E ele preferiu criar altares por conta própria. E esse altar era parte da idolatria de Jeroboão. O homem de Deus profetizou que um descendente de Davi, chamado Josias, viria e destruiria aquele altar, algo que só se cumpriria muitos anos depois. Para provar que a sua palavra vinha de Deus, o altar se quebrou na hora e assim se espalhou. E Jeroboão tentou prendê-lo, mas sua mão secou imediatamente e só se recuperou quando o homem de Deus orou por ele. E o ponto-chave é que Deus havia dito para esse profeta para não comer nem beber nada naquela região e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas no caminho de volta, um outro profeta velho o encontrou e mentiu para ele, dizendo que Deus lhe apareceu e mandou que o homem de Deus fosse comer com ele. E esse profeta jovem preferiu acreditar na mentira desse outro profeta ao invés de acreditar no próprio Deus, desobedecendo a ordem direta que o Senhor tinha dado para ele. Como consequência, acabou morto por um leão no meio do caminho. Olha que doideira, a história terminou com o profeta velho lamentando profundamente o que aconteceu e enterrando o jovem com honra. E aí, no capítulo 14, vai falar que Jeroboão começou a ficar em apuros. Seu filho ficou doente e ele mandou sua esposa disfarçada buscar um profeta para saber o que estava acontecendo com o menino. Só que o profeta, de nome Aías, mesmo cego pela velhice, ele já havia sido avisado por Deus que ele viria, e que daria, era para dar para ele uma palavra dura. E ele deu. Jeroboão, por causa da sua idolatria, do seu desvio, Deus te deu a oportunidade, mas você preferiu trocar tudo por idolatria, Deus vai eliminar sua descendência. E mais, o menino doente vai ser o único que vai ficar vivo. Ele é o único que vai ter um enterro digno, porque Deus viu algo bom nele. E assim que a mulher voltasse para casa, o menino morreria, mas ele seria enterrado dignamente, enquanto os outros, todos os descendentes, seriam ali mortos e comidos pelas aves, pelos animais no campo. E Jeroboão não se arrependeu, mesmo com tudo isso. Ele continuou pecando, levou o povo junto com ele. E o capítulo vai relatar que Roboão também seguiu caminhos errados em Judá, permitindo idolatria, prostituição, e práticas abomináveis. E por isso, o próprio Egito vem e saqueia o templo e o palácio, roubando os tesouros que Salomão havia acumulado durante o tempo que era vivo. 2 visões muito importantes. Obedecer parcialmente é desobedecer. O homem de Deus recebeu uma ordem clara, mas ele preferiu dar ouvido a outra voz que contradizia o que Deus já tinha falado. E a lição é forte. Mesmo que alguém se diga um homem de Deus, se o que ele está falando contradiz o que Deus fala, não ouça. Firmeza e obediência total são fundamentais. E 2, autoridade sem temor de Deus destrói o povo. Tanto Jeroboão quanto Roboão, filho de Salomão, se afastaram de Deus e conduziram o povo à ruína. Quando os líderes não temem a Deus e agem por interesse próprio, todo o povo sofre. Isso vale para reis, chefes, pais, pastores, para qualquer um que tenha influência sobre os outros. Olha como Jeroboão podia, ele teve uma oportunidade. Ele nem merecia nada daquilo, ele não era descendente de Davi, não era nada, e Deus deu a maior parte de Israel na mão dele. E o que ele fez foi pior do que os antecessores a ele. Então, pedir muito a Deus sabedoria para a gente agir sempre de acordo com a vontade dele. Vamos orar? Senhor, aumenta-nos a sabedoria, mas principalmente o temor a Ti, Senhor, para que a gente, Pai, se importe em não pecar, Pai, que a gente se importe em sermos pessoas melhores, Senhor. Deus, fala ao nosso coração, que o Espírito Santo possa se revelar na vida de cada um que está vendo esse vídeo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique à vontade para compartilhar e deixar seu comentário. Que Deus te abençoe grandiosamente.